Bom dia, querida igreja. Bom dia, irmãos, irmãs, amados em nosso Senhor. Também as famílias que nos acompanham aí em suas casas, a transmissão dessa celebração. Sejam acolhidos e acolhidas neste momento de encontro com o nosso Deus. Que a fé e que em fé e amor a serviço, realizemos este culto em nome e na presença do Trino Deus, Pai criativo, que tudo cria e sustenta toda a sua criação. Em nome de Jesus Cristo, que se fez alimento e se tornou servo de todos nós para nos salvar. E em nome do Espírito Santo, que nos anima, dá dons, capacita e nos impulsiona ao bem servir. Amém. Juntamente com cada um de vocês, que nós, Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, possamos nos reunir em nome desse Trino Deus, que nos chama ao serviço do Reino, que nos inspira e nos capacita ao testemunho da sua palavra. De forma muito carinhosa, queremos receber aqui entre nós a família de Valdir Müller, juntamente com sua esposa Lídia e seus filhos Thor, Brenda e Pietra. Sejam bem-vindos neste momento de celebração conosco, bem acolhidos também pela nossa igreja. Queremos cantar Banhados em Cristo, o hino de número 316 do livro de canto da igreja. Viver o batismo, dons a serviço. Este é o tema que a igreja assumiu para este ano de 2021. Este tema afirma que o batismo e através do batismo somos reconhecidos publicamente como filhos e filhas de Deus. No batismo e desde o batismo, Deus nos presenteia com dons para servirmos a Ele em unidade. Deus nos chama a viver a fé batismal com o nosso tempo, com o nosso recurso. Deus, Ele nos capacita ao serviço em amor, à diaconia. Por isto, viver o batismo é viver a fé, é colocar os dons a serviço do reino de Deus, para a promoção da vida e para a edificação da comunidade. Na proximidade deste mês de outubro, que celebramos o mês da Reforma, lembramos aqui palavras do próprio Martim Lutero, que diz o seguinte: fé e amor perfazem a natureza do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus, o amor a aproxima das demais. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus. Através do amor, ela beneficia seus semelhantes. Cantemos o hino de número 564 do livro de canto da igreja. Abre nós
bênçãos de Deus neste mundo são constantes. Maravilhosa é a presença do nosso Criador entre nós. Contudo, Deus também espera do nosso coração a sinceridade, a confissão, do qual, através do arrependimento, busca o perdão divino. Confessemos a Deus, coloquemos diante dele o nosso pecado. Senhor Deus, sabemos que através do batismo, Tu nos chama pelo nome. No entanto, em muitas ocasiões, resistimos ao compromisso do reino e impomos dificuldades em andar em nova vida. Perdoa-nos quando negamos te servir, deixando de colocar os nossos dons, tempo e recursos a serviço da tua missão. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos em nossa própria força e não buscamos a tua orientação, auxílio e socorro. Restaura em nós a capacidade de servir e nos unir em torno da tua palavra. Transforma-nos, Senhor, por meio do teu amor e do teu perdão. Dá-nos a tua misericórdia, sê clemente e aceita a nossa confissão. Por Cristo. Amém. Em resposta à confissão, cantemos a Deus, onde reina o amor, e no número 4. Eis que faço novas todas as coisas. Assim diz o nosso Senhor. Quem confia nestas palavras é transformado por Deus e vê nas suas mãos fonte de renovação. Quem confia nesta palavra divina é fortalecido por esses frutos do amor divino. Sejamos então sinceros na nossa confissão. Entreguemos a Deus o nosso arrependimento e sejamos transformados em nosso pensar, em nosso falar e em nosso agir. Por isso, aquele que verdadeiramente se arrepende e coloca diante de Deus o seu pecado, é anunciado o perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Quem reconhece as maravilhas que recebe da mão de Deus também o glorifica, cantando assim ao seu sempiterno nome. Cantemos glória ao nosso Deus com o hino de número 70 do livro de canto da igreja.
Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oremos. Deus de amor e misericórdia, a tua palavra é fonte de vida e nos desafia a viver a promessa do batismo, que é o de ser testemunhas vivas do teu reino. Somos vocacionados por ti e não queremos desprezar o compromisso de te servir. Inúmeros são os presentes que recebemos da tua mão, sejam estes os dons, a vida, a saúde, o sustento, a fortaleza e tantos outros que reconhecemos que muito pouco de nós entregamos a ti. Faça, Senhor, que a diaconia ou serviço a ti neste mundo seja parte do nosso cotidiano. Desperta nossos dons e fortaleça-nos na fé, para que sejamos instrumentos da tua vontade. Sopra sobre nós o teu Espírito Santo e nos ilumina com a tua palavra. Tira-nos da cegueira espiritual e abra os nossos ouvidos para o que é verdadeiramente pregado e anunciado em teu nome. Renova a nossa mente e coração, para que atuemos consagrados e comprometidos com a vida e com a promoção do teu reino. É o que te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Nos preparemos para a leitura do Evangelho com o hino de número 96, Tributai ao Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor cheia de majestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, glorifica o seu nome. Adorai ao Senhor, beleza da santidade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Marcos 9, de 30 a 37. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso, e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que discorríveis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se,
chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles. Tornando-a nos braços deles, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Palavras da salvação. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Amado, bondoso Deus, a tua palavra é fonte que restaura a sede que há em nós, essa fonte que abastece tudo aquilo que compreende a nossa fé. E acima de tudo, ó Deus, a tua palavra nos ensina a vivermos neste mundo, semeando os frutos do amor que tu nos dá. Guarda, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, dá-nos o teu ensino e sopra sobre nós o teu Espírito Santo, para que tenhamos forças a cada dia diante da tua presença. Fala, Senhor, pois queremos escutar a ti. Pois lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Abençoada igreja, queridos irmãos, queridas irmãs, o início do Evangelho nos faz lembrar das inúmeras intrigas familiares que muitas vezes, diante do corpo moribundo dos pais, os irmãos, ao invés de se ocuparem com o sofrimento dos seus queridos, começam a brigar por causa da herança. Eu já fiz sepultamentos em que o pranto diante da perda foi substituído por olhares de rivalidade diante do caixão, e tudo o que era para ser um dia de despedida e de consolo diante de Deus acabava se tornando um dia de separação e uma peça de tribunal e da justiça. É lamentável quando nos esbarramos com tais situações diante daqueles que se dizem cristãos. O clima da caminhada para Jerusalém, ele é fúnebre, mas também ele é desarmonioso. Jesus falava com os seus discípulos que seria entregue à morte e que iria ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos não entenderam o que Cristo dizia. Se calaram
e a Bíblia diz que se calaram de medo, mas preferiram ficar no silêncio duvidoso. Mas isso, logo após, não os impediu de travarem outra discussão, como se estivessem dividindo o espólio que restaria do ministério de Cristo. E o que houve parece ter incomodado o mestre, que lhes pergunta sobre o que eles estavam discutindo pelo caminho. Novamente, o grupo preferiu o silêncio. Talvez se fizessem de desentendidos, mas Cristo sabia que eles discutiram sobre quem seria o maior herdeiro das promessas do reino e sobre qual assentaria os privilégios e a predileção de Jesus. Pareciam como aves de rapina à espera do seu banquete. Faltou-lhes sensibilidade, faltou-lhes bom senso. Eles tiveram ouvidos fechados no instante em que Cristo compartilhou com eles uma história de dor e de sofrimento, mas não se furtaram de ter olhos e bocas abertos para celebrarem certas vantagens que poderiam colher com a chegada de um reino imperioso. Pode até ser que eles não tenham entendido o que Cristo havia dito, mas nada justifica que logo após eles fizessem conjecturas, aspirassem planos. E por isso fica a pergunta de fato. Por que eles discutiam algo que eles não entendiam? O caminho que Cristo seguia rumo a Jerusalém não parecia ser o mesmo caminho que os discípulos seguiam junto ao Mestre. Eles se perdiam em discutir a sabedoria do negligente, do displicente, daquele que pensa que sabe de tudo, mas na verdade não sabe de nada. Será que pensaram que a história finalmente teria um desfecho triunfal? Com Jesus Cristo assentado em um reino terreno, ilustrado de pompas? Seja como for, meus amados, na cabeça do grupo pairava pensamentos de glória e da coroa da vitória. Toda aquela cena parecia se assemelhar às disputas que vemos nos negócios do mercado, a qual nenhuma pessoa se envergonha em pisar sobre o seu semelhante quando a promoção ou a busca de ocupar um lugar está no horizonte. Tudo passa por uma questão de honra pela face da meritocracia. É deficiente quando as pessoas gabam demais as suas próprias capacidades, na crença de que as outras não são merecedoras de um lugar ao sol como elas. Eis a razão, no nosso texto, do silêncio dos discípulos, frente à pergunta de Cristo. O que dizer? Mestre, nós estávamos discutindo pelo caminho para saber quem é o mais importante. Quem vai ficar diante de ti sendo maioral? Não tenho o que falar. Eles perceberam a inconveniência do assunto. E o interessante é que, se você for ler a sequência do texto bíblico, de novo eles começam a questionar uma outra pessoa que estava operando milagres em nome de Cristo. Quem são eles para fazerem isso? E Cristo chama a atenção deles. Dá a impressão que eles não vão compreendendo o ministério de Cristo e volta e meia Cristo tem que cutucar eles. Enquanto a atitude dos discípulos
beirava a infantilidade. É exatamente a figura de uma criança que Cristo utiliza para lhes ensinar os valores do reino. E não é a inocência infantil que Cristo quer destacar ao associar o reino a uma criança. As crianças, na época, eram vistas como um livro sem conteúdo nenhum. Símbolo da fraqueza, elas eram marginalizadas e sem significado. Sem pretensões sociais, sem ambições, eram tratadas como seres inferiores. Por causa desse completo vazio que a sociedade dava à infância, é que Cristo o preenche da presença de Deus. O reino, no olhar da criança, é o filtro colocado por Cristo para que se possa conhecer os tesouros preciosos que este reino reserva. Alcançar o reino não passa pela tentativa de elevar-se aos céus em poder. Aliás, esse posto já tem dono, pertence a Deus. Deus, que ao contrário, ele abre mão dos altos alicerces e da sua potestade para olhar para nós, descendo até nós, nos olhando pelo filtro do amor, da humildade, da entrega e do ser entre nós o Deus dos desvalidos. Enquanto o ser humano, pelo poder, quer subir o degrau, Deus, tendo todo o poder, desce o degrau. Enquanto a busca pelo triunfo ecoar pelas vozes do poder autoritário, pelo interesse mesquinho de querer ser o destaque no mundo, o reino de Deus irá sempre se recusar em fazer pactos com tais ideias triunfalistas que negam o Cristo e negam o discipulado em Cristo. Ao almejar o reino de Deus, não esqueçamos que devemos passar dentro das veredas, dentro dos caminhos da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paixão deve estar presente em todos os ambientes da nossa fé. Essa paixão também está presente em todos os ambientes em que as pessoas são tratadas como se fossem invisíveis e sem nenhuma importância. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, a disputa pelo poder causou e tem causado muitos danos à história, seja no âmbito social, seja no âmbito religioso. E ainda que tenhamos pessoas que se gabam por agir com certa humildade, por certo amor, tantas ocasiões, esses elogios visam tão somente enaltecer a elas próprias e não a projetos que promovam o respeito à vida. Se há muitos que gostam de posar de santos para se mostrar melhores do que os outros, saibamos que diante do reino de Deus, as exigências de privilégios e glórias são expressões fúteis daqueles que se enchem de superioridade humana. Em nosso Evangelho, está latente aos olhos de Cristo que na discussão entre os discípulos destoava o significado do que é o amor, do que é ser humilde. Discípulos que, ao invés de conversarem sobre quem iria até a cruz com Cristo, se perdiam na discussão sobre quem reinaria com Cristo. A contradição dos discípulos é que estes se negam a compreender ou buscar entender a Cristo quando o tema é a cruz, mas ao mesmo tempo não lhe faltam palavras para discutir sobre a coroa da glória. Muito fácil fugir da dor. O difícil é caminhar com Cristo na dor. Mas é fácil, né? Falar da glória. O Cristo crucificado é o centro da fé cristã.
E isso nos aproxima de Deus, do acolhimento comunitário, junto àqueles que são considerados pequenos. Se o caminho da cruz nos imudece, nos colocando descompromissados com o reino, não há decência em querer reivindicar um assento quando o assunto é o céu e a salvação. Quem não quer seguir Cristo pelo caminho da cruz, pouco contribui e não é digno de se colocar e de colocar os seus olhos no sepulcro vazio da nova vida em Deus. E ser o último para Jesus Cristo é o ensino de que o reino de Deus não opera através de um sistema de recompensas, de privilégios, de troca de favores. Ao cristão que coloca empecilhos e impossibilidades para atuar com amor e doar sem esperar de Deus alguma retribuição, é melhor que ele se cale, que ele repense o que significa discipulado em Cristo e obediência aos santos mandamentos divinos. Como disse Lutero em seu livro da Liberdade Cristã, a pessoa deve, em todas as suas obras, estar orientada e visar somente isto: servir aos outros e ser-lhe útil em tudo o que faz, nada tendo em vista senão a necessidade e a vantagem do próximo. Essa é a verdadeira vida cristã. Aqui, de fato, a fé atua pelo amor, com a qual serve ao outro gratuita e espontaneamente, de modo que não calcula com gratidão e ingratidão lucro ou dano. Queridos, o amor é a linguagem dos céus que Cristo nos ensina pelo olhar de uma criança. Só poderemos contemplar esse tesouro luminescente do reino de Deus quando nos percebermos que somos pequenos e dependentes de Deus, tal qual uma criança afugentada pela força da escuridão, do pecado. A grandeza dos tolos e a sua gana pelo poder só acontece no completo escuro do pecado. Aliás, no escuro, até a sombra da ignorância daqueles que querem poder é irrelevante para Deus. Quando postos sob a luz da justiça divina, essa grandeza vira pó, é tudo ilusão soprada no nada. E a grandeza que foi construída no escuro do pecado se torna grandeza que não se pode ver sob a luz da imponência divina. Assim, que a palavra divina nos ensine a vermos os tesouros da graça celeste com olhos pequenos do mundo, mas cheios da fé que brota em Deus. Que assim seja. Amém. Quem ouve a palavra de Deus e também nela confia, se une numa só voz, motivados por esta presença do nosso Senhor, e professa a sua fé com as palavras do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos do livro de canto da igreja, hino de número 565, Diaconia.
forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro e os mortos sepultar. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando o Deus do amor. Todos nós somos chamados para este mutirão. Venham, pois, muito animados, integrar a comunhão, vivenciar a diaconia com uma cruz no chão, resgatar a cidadania, superar a escravidão. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando o Deus do amor. Todas as nossas celebrações, além de serem presenciais, também estão sendo transmitidas pelas páginas oficiais da ESLB em Campinas. Ficou decidido que, devido à baixa participação da comunidade em nosso templo, não serão feitas inscrições e confirmação de presença. Vale lembrar que as inscrições serão solicitadas somente quando houver celebrações especiais, como os cultos de confirmação, que teremos nos dias 3 e 10 de outubro. Para tanto, será enviado via canais de comunicação da nossa comunidade um formulário para inscrições com vagas limitadas a serem preenchidas. Isso também será feito quando houver alguma celebração especial, que conta com a participação de muitas pessoas. Isso se deve ao fato de que, apesar das liberações em eventos públicos, o Estado exige que haja distanciamento como critério, para que esses encontros aconteçam sem riscos sanitários de contaminação. As ofertas destinadas para a nossa comunidade visam atender os trabalhos e a manutenção do patrimônio da igreja. Ainda temos avarias em nosso telhado, para reparar problemas hidráulicos devido vazamentos e ampla organização dos arquivos da secretaria, com o intuito de fixar novas instantes e fazer uma melhor catalogação do que temos no almoxarifado. Que Deus abençoe as nossas dádivas, os doadores e o destino das dádivas. As nossas contribuições e doações de setembro até esta semana alcançaram um total de 62% de entrada, nos faltando 38%, conforme aí a Rosa de Lutero, né, para a gente poder cumprir as nossas obrigações até então registradas. Do lado aí a gente tem os comparativos de julho e agosto, conforme a gente alcançou e conseguiu aí quitar as nossas obrigações. Na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas as doações e contribuições. Elas podem ser feitas via Pix, pelo CNPJ, ou via depósito, transferência bancária para a conta da igreja, que é a conta do Banco Itaú. O que nos anima a ofertar
é o texto de Coríntios 9, 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Convido agora a Andréa Sartori para que ela apresente os gêmeos Benício e Olívia para a nossa comunidade. As crianças estão em vias de receber o batismo, que acontecerá agora no dia 17 de outubro. Pode ficar aí na frente. Fala o nome das crianças, André. Apresenta as crianças também. Então. Bom dia a todos. Vou trazer aqui para apresentar meus filhos. Tentaram me emocionar, mas trago aqui para a comunidade Olívia, Benício, os novos membros da comunidade Igreja Luterana de Campinas. E o que eu posso falar deles? Eles são a realização de um sonho. Eles são o meu mundo, completou o meu mundo, trouxe sentido para a minha vida, né? Então eu trago aqui para apresentar e nós vamos batizá-los no dia 17 de outubro, é um domingo, e já estão aqui respectivos padrinhos, né? Ambos já estão nos colos dos respectivos padrinhos. E é isso, gente. Esses são meus filhos, Olívia, Benício, os padrinhos que vão batizá-los no dia 17 de outubro. Os novos membros da comunidade. Uma salva de palmas, né, para as crianças, né? Obrigada. Eu só quero aproveitar para complementar, então, os dois, né? Nasceram no dia 18 de março. O Benício, ele nasceu antes, não foi? Às 11h40 e a Olívia depois. Deve ser por isso que o Benício é mais bagunceiro, né? Hã? Ele não é mais bagunceiro? Aí, viu só? Ele foi mais esperto, bem na frente, tá? E aí, então, vão ser batizados no dia 17 de outubro. E os padrinhos aqui são o Maurício, que é irmão da Andréia, e sua esposa Juliana. Que Deus possa receber essas bênçãos também no dia do sacramento do batismo e marcá-los nesta unidade comunitária do qual eles já fazem parte conosco. Sejam bem-vindos, crianças. Muito obrigado. Obrigada, Tá? pastor. Obrigado. Nós queremos agora fazer o nosso momento de oração e intercessão da igreja, rogando para que o bondoso Deus acolha e receba cada pedido nosso. De forma especial, aqui lembramos e vamos lembrar a vida e saúde da senhora Maria Ferracini, mãe do Nelsinho. Ela está ainda na UTI, Nelson? Não, né? Mas ela está ainda no hospital, né? E lembrar aí em oração a vida e saúde dela. E também de um colega meu de República, o pastor Eloy Ponat. Ele atualmente está pastoreando a comunidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Está gravemente internado devido à Covid, entubado, né? E as perspectivas, a gente sabe como a Covid é, né? Por enquanto você não sabe se evolui ou não, e ele está nesse patamar da doença, tendo 2 filhos pequenos também em casa, um menino e uma menina, e que Deus possa abençoar essa família. Não é fácil a gente sair das nossas casas, e eles são lá do Espírito Santo, né? Ir para uma região desconhecida, ele recém chegou lá, e você não conhece ninguém, e uma situação dessa deixa a gente meio sem pé e sem mão, né? Principalmente a família que se encontra lá meio que desamparada neste momento. E vamos rogar para que Deus possa abençoar esta família, abençoar a vida e saúde dele, que ele possa se recuperar e voltar novamente para as suas atividades e juntamente ao seu lar.
Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque nos chamaste e nos reconheceste como teus filhos desde o dia do nosso batismo. Porque nos presenteias com dons e nos capacita, queremos nos comprometer no serviço a Ti, ao próximo e a toda a Tua criação. Agradecemos-te, Senhor, pelas ofertas destinadas para o trabalho da Tua Igreja e as mãos que ajudam a fortalecer a missão que nos destes. Graças pelos dons e presentes que nos dás e que através deles possamos vivenciar a fé ativa no amor, a acolher os que precisam e a edificarmos comunidade. Senhor, anima a Tua Igreja e prepara as Tuas lideranças para que se engajem no serviço para o qual Tu nos chamaste e capacitaste. Sopra sobre a Tua Igreja e membros o Teu poder e que estes dediquem tempo, talentos e recursos nos projetos do Teu reino. Intercedemos ao Pai pelas autoridades para que possas capacitá-las e orientá-las no compromisso de governar para o bem-estar do povo. Intercedemos pelas pessoas doentes ou em recuperação. Aqui lembramos da vida e saúde da senhora Maria Ferracini, que Tu possas te colocar diante do leito dela e trazer para ela força e ânimo. Também lembramos, ó Pai, da vida e saúde do pastor Eloy Bonatti, que por causa desse vírus da Covid se encontra na UTI, deixando toda a família e todos os amigos consternados e desolados diante da dor que aflige esta casa. Mas também, ó Pai, colocamos em Tuas mãos tantas outras doenças, físicas e emocionais, das quais a Tua presença pode ser restauradora e santificadora. Cuida das pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, solidão, injustiça, desrespeito e todos os tipos de privações e violências que as adoecem e tiram a sua paz. Abrace, ó Pai, as famílias enlutadas e que a esperança na ressurreição e no reencontro em Teu reino console cada coração. Abençoa a nossa vida, o nosso lar, abençoa o nosso trabalho e os nossos planos. De forma especial também colocamos aqui as crianças, Olívia e Benito, na graça e na certeza, ó Pai, que aguarda a cada um deles para o dia santo do sacramento do batismo, marcando-os como pertencentes à Tua comunidade de fé. Crentes que o Teu consolo e o Teu reino vêm até nós, confiantes de que nos ouve, assim cantamos a Ti, ó Pai. Inclina, Senhor, teu ouvido, escuta o nosso clamor. Tudo o que carregamos em nosso coração, confiamos a Ti, quando assim oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos preparemos para o momento da partilha e da ceia do Senhor, e assim o fazemos com o canto de número 217.
Nós te bendizemos, ó Pai, pela salvação que nos trouxeste por Jesus, teu servo. Pois na noite em que foi traído ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Nós te bendizemos, ó Pai, pela vida que nos revelaste por Jesus, o teu servo, o qual, depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós vamos agora fazer um momento da Santa Ceia. Aí onde vocês estão, vocês vão receber o kit da ceia. Ela já vem com o pão e também com o suco. Os presbíteros vão distribuir para vocês. Lembrando que a Santa Ceia ela é feita de forma comunitária. Vocês podem até abrir ainda o invólucro daqui de cima, mas o momento vai ser, após a distribuição, o momento vai ser comunitário. Para tomar a Santa Ceia, então vocês aguardem para que a Santa Ceia seja toda distribuída antes. Isto é o corpo de Cristo. Isto é o sangue de Cristo. Tomai e comei.
Senhor Deus, ó Pai, ao celebrarmos o nascimento, a vitória do sofrimento, morte, ressurreição e ascensão do Teu Filho, te rogamos que, mediante o Espírito Santo, nos conceda a receber remissão dos pecados, nova vida e salvação. Lembra-te, Senhor, da Tua Igreja e de Teus servos, para libertá-la de todo mal e aperfeiçoá-la em Teu amor, e reúne-a dos quatro ventos, santificada no reino que para ela preparaste. Amém. Querida Igreja, amados irmãos e irmãs, desde o batismo, somos reconhecidos publicamente como filhos do nosso Senhor Deus. Somos parte de uma comunidade. Deus nos batiza e nos inclui em nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Espírito Santo também somos chamados pelos dons que Deus nos dá a presentear esses dons às pessoas, à igreja e tudo aquilo que compõe a sua graça, a graça do nosso Senhor. É exercitando a nossa vocação que somos chamados neste mundo a participar da missão de Deus. Isto é o chamado do batismo. Que com esse chamado nós possamos nos despedir e também ir para o mundo em nome do nosso Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante a face e dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Sirvam a Deus com alegria e fé. Desejo a todos vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana e até o nosso próximo culto, o nosso próximo encontro aqui nesta casa do nosso Senhor. Um bom dia a todos e todas. Finalizamos com o hino de número 287, Cuida Bem. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor.